Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será: A Nova Aliança tem um mediador melhor. O texto de Hebreus, capítulo 8, versos 1 a 6, vai trabalhar a ideia de que a nova aliança que seria estabelecida com o povo de Deus, agora através de Cristo Jesus, ela seria melhor, porque ela teria um mediador superior em relação à primeira aliança. Se você tem algum tipo de dificuldade em poder compreender esse aspecto da nova aliança, assista o vídeo da lição de ontem, porque ontem trabalhamos essa ideia. Só um conceito que eu quero relembrar para podermos construir aqui em cima dele. A nova aliança, ela é nova não porque a anterior tenha sido ruim ou falha, mas porque o povo de Deus havia quebrado aquela primeira aliança. Então, Jeremias, lá no capítulo 31, ele vai trabalhar a ideia de que como a aliança havia sido quebrada, havia sido desfeita pelo povo, então agora uma nova aliança tinha que ser estabelecida. Repito, não porque a aliança anterior fosse insuficiente ou fosse diferente, mas porque o povo havia quebrado a aliança. Todos os princípios que haviam sido mencionados lá no livro de Deuteronômio, sobre como seria feita essa aliança entre Deus e o ser humano, eles vão aparecer agora também no contexto da nova aliança. Ou seja, as bases são exatamente as mesmas. O Senhor Deus teria um papel a desempenhar e o seu povo um papel a desempenhar. Mas alguns elementos fizeram com que essa nova aliança fosse superior à primeira. O elemento principal é exatamente a ideia do mediador. Por quê? A primeira aliança, se você lembrar aqui o detalhe, logo depois que Deus tirou o seu povo do Egito, ele os levou até a península do Sinai. Êxodo capítulo 19 vai trabalhar essa ideia. Moisés preparou o povo durante 3 dias, no terceiro dia Deus desceu sobre o Monte Sinai. E quando ele desce sobre o Monte Sinai, ele começa a conversar com o povo, mas o povo vai dizer: nós não queremos ouvir o que Deus tem a dizer. Nós temos medo de ouvir Deus falando. Então sobe você ao monte e fala com ele e traz para nós a resposta de Deus. O povo havia escolhido Moisés como mediador dessa primeira aliança. E Moisés desenvolveu o seu trabalho. Aquela geração que havia saído do Egito não foi fiel à aliança com Deus e acabaram perecendo no deserto. Os seus filhos, esses, quando estavam para entrar na terra de Canaã agora, que o Senhor Deus estava para dar aos israelitas, eles agora têm a oportunidade de rever os conceitos da aliança. E aí vem o livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, nós encontramos o momento em que Moisés vai repassar com eles os elementos da aliança. E eles vão tomar uma postura e dizer que eles querem viver esses princípios dessa aliança. Mas os séculos foram se passando e a última coisa que eles fizeram foi exatamente ser fiéis a Deus, né, nessa mesma aliança. O aspecto da fidelidade, eu gosto sempre de usar essa figura de linguagem que nos ajuda a entender. Quando duas pessoas, um homem e uma mulher, resolvem se casar, eles não vão passar a ter amor um pelo outro porque fizeram uma aliança. Mas eles têm amor um pelo outro, decidiram viver um junto com o outro. Cada um deles tem um papel a desempenhar dentro do relacionamento para que o casamento funcione bem. Mas se um desses indivíduos resolve ser infiel a essa aliança, resolve quebrar essa aliança, a aliança não existe mais. Quando acontece, por exemplo, um divórcio, a aliança se desfez. E foi exatamente isso que Israel fez em relação a Deus. O Senhor Deus enviou profeta após profeta, dando a eles mensagens para que eles fossem fiéis a Deus. Mas eles escolheram viver uma vida sem compromisso com o Senhor. Invalidaram a aliança, ou seja, quebraram a aliança. Como aquela aliança já não existia mais, agora Jeremias, antes que o povo fosse para o cativeiro da Babilônia, ele vai dizer: o Senhor Deus trará vocês de volta do cativeiro. E quando vocês voltarem do cativeiro, ele vai refazer a aliança com vocês. E essa vai ser uma aliança superior. E agora, o autor da carta aos Hebreus vai lançar mão dessa mesma ideia e vai explicar por que essa nova aliança é superior à primeira.
um dos aspectos que ele vai mencionar é a questão do mediador. Moisés foi o mediador da primeira aliança, mas Moisés era um homem falho, pecador. Houve momentos em que Moisés chegou até mesmo a desistir de ter paciência com o povo. Lembre-se que ele chegou até mesmo a bater na rocha, porque o povo estava realmente ali fazendo pressão sobre ele. E isso impediu, inclusive, de entrar na terra de Canaã. O mediador da nova aliança seria ninguém menos do que Cristo Jesus. Deus, homem. Como Deus perfeito, como homem, sem pecado, mas como o segundo Adão, vencendo aonde o primeiro Adão havia perdido. E uma vez que a vitória foi completada através da sua morte na cruz e da sua ressurreição e da sua ascensão ao céu, o que sabemos agora é que todo o processo da aliança vai passar por ele. Ele é o mediador da aliança. Então, quando queremos estabelecer uma aliança hoje com Deus, dentro do contexto da nova aliança, nós vamos a Cristo Jesus. Nós o aceitamos como nosso Salvador pessoal e, como tal, recebemos o perdão dos nossos pecados. Mas também o aceitamos como Senhor e deixamos que Ele tenha domínio sobre a nossa vida, que Ele mande sobre nós. Quando esse processo acontece, isso pode acontecer num minuto, é com a força de uma decisão. Quando você decide que Jesus vai ser seu Salvador e Senhor, você estabelece um vínculo com Ele. No momento do seu batismo, o apóstolo Paulo vai explicar isso na carta aos Efésios. Ele diz que há um processo que acontece. Quando o batismo acontece, no céu, Cristo Jesus coloca aquela pessoa diante do Pai e diz: Pai, meu sangue está sobre aquela pessoa. Ele já não está mais agora em rebelião conosco ou contra nós. Agora ele faz parte do reino eterno, do reino glorioso, do nosso reino de graça. Então o Pai adota esse indivíduo como filho, porque Adão havia pedido a emancipação. Quando esse processo de adoção acontece, que é o momento em que o nome do indivíduo é escrito no livro da vida do Cordeiro, então o Pai agora olha para o Espírito Santo e diz: você pode morar dentro agora dessa pessoa, porque ele está dentro do reino. Cristo, a graça de Cristo foi colocada sobre ele. Eu o adotei como filho, e agora você pode entrar dentro dele, porque todos nós somos templo do Espírito de Deus. Podemos deixar que ele habite em nós ou não, mas quando ele habita em nós, aí a carta aos Hebreus vai explicar. Ele escreve as leis de Deus no nosso coração. Ele nos transforma de dentro para fora. Quem é que coordena todo esse processo? Cristo Jesus, porque agora ele é o mediador da nova aliança. Moisés poderia apenas, no contexto da primeira aliança, mostrar o que Deus queria fazer. Cristo Jesus, ele não apenas mostra o que temos que fazer, mas ele coordena todo o processo para que nós tenhamos a oportunidade de ser tais quais Cristo Jesus sonhou que fôssemos. Claro que tudo isso é obra dele. Você percebe que a Trindade Divina está envolvida dentro desse processo. A graça de Cristo nos salva, o Pai nos adota como filhos e o Espírito Santo passa a viver dentro de nós. Que momento fantástico é esse? Que experiência fantástica é viver a experiência dessa nova aliança com Cristo. Eu quero desafiá-lo nesse momento a orar junto comigo e pedir ao Senhor para que essa experiência seja uma realidade também na sua vida. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e obrigado porque o Senhor tem planos para cada um de nós. Ajuda-nos a viver aquilo que é a tua graça, a tua misericórdia. Ajuda-nos a podermos ter essa experiência contigo. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, no nome santo e sagrado de Cristo Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?